Olá, tudo bom? Esse artigo sobre a malformação de Chiari, muitos de vocês não entendem, nunca ouviram falar. É uma malformação já bastante antiga de conhecimento médico, aonde você tem, teoricamente, uma redução da formação do osso na base do crânio. Isso permite que uma parte do cérebro, o cerebelo, a tonsila do cerebelo, ela vá para dentro do canal medular. Isso interferiria no fluxo de líquor de água no cérebro, certo? Então existia uma estrutura, uma ideia que se fosse estrutural, tá? Mas também agora, recentemente, o surgimento da questão funcional, que é onde a gente tem tratado ali no consultório, pensando exatamente como está no artigo, pensando em melhorar a estabilidade da função cervical, tá? Melhorar a função das veias jugular e plexo venoso, com diversas estratégias que a gente vai comentar durante nossas conversas, tá? E conscientizando as pessoas de uma boa ergonomia para o pescoço. Porque se a gente não tivesse ergonomia para o pescoço, a drenagem das substâncias que tem que sair do cérebro, como as toxinas produzidas pelo pensamento, tudo mais, essas toxinas têm que sair de alguma maneira. Então, essa abordagem funcional parece ser bastante razoável e a gente tem como monitorar aqui na vida corriqueira, tanto pela clínica como alguns exames de imagem mais simples, né? Posteriormente, com ressonâncias mais avançadas, possivelmente a gente vai conseguir ampliar mais o nosso conhecimento. Beleza? Bons estudos e divirtam-se. Hoje, a gente vai mergulhar numa nova perspectiva sobre uma condição médica que, olha, intriga os especialistas há mais de um século: a malformação de Chiari. E o ponto é que uma nova hipótese fascinante pode estar prestes a virar de cabeça para baixo tudo o que a gente achava que sabia sobre ela. Pois é, a análise de hoje, baseada numa hipótese bem recente, sugere exatamente isso, que a visão tradicional sobre esse problema pode estar, assim, fundamentalmente equivocada. Então vamos fundo para entender os detalhes. Para a gente ter uma ideia do tamanho e da importância dessa nova ideia, primeiro a gente precisa voltar um pouco e entender o mistério que sempre cercou a malformação de Chiari. Bom, vamos lá, de forma bem simples. É quando uma partezinha lá da base do cérebro, as chamadas tonsilas cerebelares, meio que escorrega para dentro do canal da medula espinhal, um lugar onde, em tese, ela não deveria estar. Parece algo direto, né? Mas a realidade? A realidade é muito mais complexa. E aqui já veio uma surpresa. Não estamos falando de uma condição rara, muito pelo contrário. Estudos de imagem estimam que até 3,6% da população pode ter as características da MC1, e muitas vezes sem nem fazer ideia. Pensa só, isso dá mais de uma em cada 30 pessoas. E é aqui que a coisa fica realmente esquisita. É o grande paradoxo que deixa os médicos de cabelo em pé há décadas. O que o exame de ressonância magnética mostra, aquela descida de 5 milímetros ou mais, muitas vezes não tem nada a ver com o que o paciente sente. Existem pessoas com sintomas terríveis e uma descida mínima, e outras com uma descida enorme que são completamente assintomáticas. Um verdadeiro quebra-cabeça. Naturalmente, com um mistério desses na mesa, ao longo das décadas apareceram vários suspeitos, sabe? Várias teorias tentando explicar esse quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada rápida nessas ideias mais antigas. Lá nos anos 60, a teoria de Gardner culpava uma caixa craniana pequena na parte de trás, que estaria empurrando o cérebro para baixo. Depois, nos anos 80, a teoria de Williams sugeria um mecanismo de sucção, quase como um vácuo. E bem mais recentemente, em 2015, Goel propôs algo radical, que a descida era na verdade uma resposta de proteção do corpo a uma instabilidade da coluna. Eram todas peças interessantes, mas nenhuma conseguia explicar o quadro completo. Agora, para a gente conseguir entender a nova hipótese, precisamos primeiro falar sobre alguns conceitos básicos de como o nosso cérebro funciona. Mais especificamente, vamos pensar no encanamento do cérebro. Primeiro, a regra de ouro, o princípio de Monroe-Kelly. Pensa no crânio como uma caixa fechada, que não estica. Todo o volume de sangue que entra pelas artérias tem que ser igualado por um volume que sai pelas veias. Se essa conta não fecha, a pressão lá dentro sobe perigosamente. Em seguida, temos uma descoberta mais recente, o sistema linfático. Ele é basicamente o sistema de esgoto do cérebro.
Ele faz a limpeza dos resíduos, drenando o fluido direto para o sistema venoso. Se essa drenagem falha, o lixo começa a se acumular. E um ponto crucial aqui é por onde o sangue sai do cérebro. Existem duas rotas principais. A veia jugular, que é a mais conhecida, funciona super bem quando a gente está deitado. Mas, quando ficamos de pé, outra rede de veias, o plexo venoso vertebral, assume o controle. E essa segunda rota, que por muito tempo foi meio que subestimada, é a grande peça-chave para a nova teoria. Ok, com essas pistas em mãos, a caixa fechada, o sistema de limpeza e as duas rotas de drenagem, a gente está pronto para a grande revelação. Uma nova teoria que conecta todos esses pontos de forma brilhante. Então, a ideia é a seguinte. E se a malformação de Chiari não for um problema de formato do crânio de nascença, mas sim um problema de encanamento? Um cano entupido no sistema de drenagem venosa do cérebro. A cadeia de eventos proposta funcionaria assim, passo a passo. Primeiro, um ralo entupido bloqueia a drenagem de sangue nas veias do cerebelo. Segundo, a pressão começa a aumentar atrás desse bloqueio. Terceiro, com a pressão alta, o sistema de limpeza não dá conta e o fluido vaza para o tecido, causando um inchaço local, um edema. E o passo final. Esse tecido cerebral inchado é empurrado para baixo, resultando na herniação. Essa citação do artigo original resume tudo perfeitamente. A herniação, aquilo que se vê no exame, não é a causa do problema. Ela é a consequência final de um problema de drenagem que causa um inchaço no cérebro. Isso muda toda a perspectiva. Sabe o que é o mais legal numa boa teoria? É que ela não só resolve o problema principal, mas também consegue conectar as pistas soltas e até as teorias antigas. E é exatamente isso que essa nova ideia faz. Lembra da teoria do Guel, que dizia que a instabilidade da coluna era a causa de tudo? Pois é, a nova visão não joga essa ideia fora, ela reinterpreta. A instabilidade da coluna não seria a causa direta, mas sim o gatilho que aperta o cano, que comprime as veias. É a instabilidade que causa o entupimento do ralo e inicia toda a cascata. Faz todo sentido. E explica por que tratar a instabilidade, como o Guel já faz, pode resolver os sintomas. E as evidências de suporte não param por aí. A teoria do encanamento também explica outras coisas. Uma fossa posterior pequena talvez não seja a causa, mas sim um fator que facilita o aperto das veias. Mas a pista mais forte talvez venha de bebês com outras malformações. Quando os cirurgiões consertam a drenagem venosa deles, a herniação das tonsilas simplesmente desaparece, regride sozinha. Se essa hipótese estiver correta, ela não só resolve um mistério de um século, mas também muda completamente o futuro do diagnóstico e do tratamento da malformação de Chiari. Então, o próximo passo é claro: usar tecnologias de imagem mais avançadas para ir atrás da cena do crime, ou seja, procurar por esse inchaço localizado no cerebelo dos pacientes. Se esse edema for encontrado de forma consistente, será a prova de que a teoria do encanamento está no caminho certo. E as implicações para o tratamento são enormes. A abordagem atual é anatômica. As cirurgias são feitas para criar mais espaço. A abordagem futura seria funcional. Em vez de cortar osso, o objetivo seria restaurar o fluxo venoso, talvez estabilizando a coluna para desentortar o cano ou usando outras técnicas. É uma mudança de paradigma completa. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, muito maior. Se um problema de encanamento venoso pode causar malformação de Chiari, que outros mistérios neurológicos poderiam ser explicados por essa mesma dinâmica? Talvez a gente esteja só começando a entender a importância crucial de uma boa drenagem para a saúde do cérebro.